Fala pessoal, maravilha, maravilha, Bruno Bittencourt aqui, mais um ConnectCast. Hoje a gente vem com um tema que foi muito pedido pela nossa audiência, liderança feminina. Estou recebendo aqui grandes mulheres para falar sobre esse assunto com vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, participa, acompanha e mande sua sugestão que a gente está aqui para servir aí a você, trazer sabedoria e muito conhecimento. Então, vem comigo! Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciar nosso bate-papo, vamos falar sobre liderança feminina. É um assunto que hoje meu público, né, 80% são mulheres, né? A gente tem muito orgulho disso porque eu vejo que a mulher vem crescendo nos últimos anos. Vocês vão poder falar isso muito melhor que eu, dos desafios que vocês enfrentam, principalmente à frente de equipes e das suas empresas, dos seus negócios, dos desafios que eu chamo de pontos estressores a mais, que é filho, né? A equipe às vezes é maior, às vezes tem mais de um negócio, então é muito bacana a gente poder trazer a realidade. Então o ConnectCast ele traz pessoas reais, pessoas verdadeiras, para que a gente possa dizer o que vocês sentem por debaixo da pele. Então a gente só tem um compromisso com a audiência que é falar a verdade, nada mais que a verdade, para que realmente a gente possa desmascarar um pouco essa ilusão de ser um ser humano 2.0, um ser humano perfeito, um ser humano que sempre aguenta tudo e suporta tudo, e aí passa uma ideia para as pessoas de que a gente tem que ser feliz o tempo todo e que a gente não pode de fato sim enfrentar desafios, cair e aprender a levantar. Então a Simone já esteve aqui, né, nos outros encontros, foi um dos mais requisitados, muita gente me mandou mensagem, foi até inclusive com a vez que eu fiz contigo, que muitas pessoas vieram pedir esse tema, né, de liderança feminina. Nós falamos muitas vezes daquele encontro sobre ter uma referência, de poder ter uma direção e tal, e eu queria começar contigo, na verdade, para que tu possa falar um pouco sobre esse assunto, né, quais são os desafios que tu tem, há quanto tempo hoje tu está à frente dos teus negócios, como tu começou, e a gente vai trocando essa ideia aqui. Fala um pouquinho para nós aí, como é que começou a tua liderança assim hoje na tua história. Bom, Bruno, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo de novo, com as meninas. Bom a gente conhecer, conversar e trocar ideias. E é um ambiente muito agradável, né? Que eu fico muito à vontade, até pelo nosso tempo de convivência. Fico à vontade para chegar aqui e discorrer sobre alguma coisa sobre a minha vida, porque é basicamente o que a gente conhece. Então, eu já tenho aí algum tempo de atividade, não precisa nem dizer quanto, mas tá beirando aí uns 30 anos de atividades, mas eu sempre trabalhei com muitas lideranças, né? Porque o meu ramo é contabilidade, eu acabo trabalhando com muitas empresas e tratando diretamente com os líderes dessas empresas. E isso foi uma grande escola para mim, ou está sendo, sempre é uma grande escola, porque as pessoas pensam que contratam uma contabilidade, um consultor, enfim, para aprender. Na verdade é uma troca, né? Eu ensino, eu aprendo e a gente juntos chega às melhores decisões. E então eu comecei com a contabilidade, como qualquer pessoa na contabilidade começa, como um auxiliar contábil, foi indo e eu fui ocupando os espaços. Que eu acho que as pessoas empreendedoras, as pessoas que querem crescer, é o que devem fazer, ocupem os espaços que estão disponíveis. Então, quando eu comecei, não existia, só tinha os donos da empresa e o pessoal que executava, né? E a empresa começou a crescer, foi uma empresa que cresceu muito. Depois eu acabei comprando essa empresa, então só para vocês terem uma ideia, a empresa tem 32 anos, né? Hoje é o Grupo Resor, antigamente era a TM Consulting, que é bastante conhecida na cidade, mas eu comecei trabalhando com eles e toda vez que entrava empresa nova, cliente, eu comecei a dizer, não, pode deixar que eu faço, até que tu não tem mãos, não tem braços, porque, né, tem trabalhos operacionais, enfim. E aí você começa, não, me dá um ajudante. E aí tu começa criando o teu espaço, chega um momento que tu tá com uma equipe, então tu já passa a ser líder de equipe, naturalmente. Não é que, eu acho que essa liderança, essa questão de ocupar o espaço, não é uma coisa assim, não, o espaço tá ali, eu vou ali e vou me plantar. Não. Naturalmente tu vai se inserindo. Eu nunca vou me esquecer de um aprendizado que eu tive numa das empresas que eu atendia, que era uma empresa grande, passava por um momento de reorganização e era uma empresa de concessionária de tratores e eles demitiram o gerente de peças, que era um cara que conhecia muito, estava lá há muito tempo, mas por uma questão de custos, por uma questão de reorganização, de estratégia, demitiram ele. E quem vai ficar no lugar? E buscar uma pessoa que tivesse toda aquela competência. Passou um tempinho e ninguém ocupava. Aí alguém da área de vendas dava um suporte. Só que tinha uma pessoa lá dentro e era uma mulher.
Tinha uma pessoa lá dentro que ninguém conhecia aquela empresa como ela. Né? Era a gringa, não me esqueço, assim, ela era meio que mãezona de todos, todo mundo buscava ela para ouvir conselhos. Dentro daquele setor de peças, ninguém sabia melhor, conhecia todos os clientes, um por um. Não havia pessoa mais indicada, ela sabia o que comprar, ela que passava a lista, na verdade, que tinha que comprar tudo. Passou um tempo, 2, 3 meses e nada. Aí se começou a coisa e ninguém colocava ninguém e se estava procurando um gestor ali. E eu, né, naquele momento, bem jovem tinha acabado de me formar, eu acho, resolvi tomar um pouco das dores, né, dela e fui falar com o diretor da empresa, que eu também não tinha medo disso. Para mim, todo diretor era de igual para igual, né, embora eu estivesse, né, ok. E eu disse, olha só, eu tô vendo que tá faltando uma liderança ali e não tem ninguém melhor do que a gringa para assumir esse papel, ela conhece tudo. Os clientes vêm aqui comprar por causa dela. E aí o diretor, que é uma pessoa, assim, para mim é uma das maiores referências que eu tenho em gestão e liderança, gente. Assim, é incrível. Ele só me disse o seguinte, pois é, acho que na época já fazia 3 ou 4 meses que estava em aberta a vaga. Essa vaga está em aberta há 3 ou 4 meses e ela não ocupou o espaço. Estava ali. Eu não vou dar esse espaço para ela, eu não vou chegar, porque se ela não ocupou é porque ela não está disposta a enfrentar talvez a responsabilidade de assumir um cargo desse, porque daí ela deixa de ser a pessoa e ela tem que coordenar pessoas, ela tem que ter a responsabilidade daquele cargo, inclusive, e da liderança que ela assume. Hoje ela exerce, mas talvez sem uma responsabilidade. Na hora eu não entendi muito bem. Hoje para mim está muito claro que a gente ocupa os espaços. Né? Eu não vou dizer que ela chegasse lá e se intitulasse como eu vou ser gerente de peças, mas tu ocupa naturalmente, tu puxa para ti, no mínimo ela tinha intimidade mais do que eu para falar com o diretor lá e dizer assim, olha, eu tenho interesse, né? E às vezes, e realmente, né? E ela se aposentou na empresa e ela era uma pessoa muito querida de toda a direção. Aquilo ficou para mim como uma grande lição. E que eu levo para mim hoje nos meus negócios, eu vejo isso. Né? Se a pessoa não se apresenta, se a pessoa não assume, é porque ela não está pronta, porque ela não quer. No fundo, ela pode até dizer que quer, mas no fundo ela não quer. Então, eu tenho trazendo ao longo da minha vida aprendizados como esses, com tantas pessoas que eu trabalhei na vida. Eu trabalhei com o Cirilo Costa Weber, lá atrás, assim, pequenos aprendizados, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas de mais idade que criaram aquelas empresas do nada, mas que tinha um fundo que talvez não funcione. Não é pegar aquela lição e aplicar tal qual para o dia de hoje. Nós temos um novo tempo, mas entender a lógica daquele movimento faz muito sentido para mim, né? E então quando eu trabalhava nessa empresa, eu fui ocupando esse espaço. Eu já gerenciava o escritório e os donos sempre foram muito empreendedores. E eles sentiram que podiam deixar na minha mão, acabaram indo tocar os negócios deles e só vinham quando era alguma coisa muito importante. Chegou um momento que eu decidi, não, peraí, estou trabalhando para os outros, aquelas crises de, vou embora. Eu fui tirar férias e resolvi que eu queria morar na praia e ter uma vida mais light. Porque eu sempre fui muito agitada, né, sempre estudando e coisa assim. E aí, na época, eu disse, vou embora, vocês preparem alguém, não tenho prazo, pode ser 1 ano, eu vou treinar alguém para ficar no meu lugar e eu vou embora. E eles não deram muita bola, acho que no momento eles estou falando sério. Aí quando eles perceberam, eles me disseram o seguinte, então é o seguinte, a gente não quer voltar para dentro do escritório, porque da empresa de contabilidade, porque a gente já tem outros negócios e tudo, mas a gente atendia os negócios deles lá. E eles me disseram, olha, que eu fiquei muito feliz. E realmente eu trago muito deles, aprendi muito essa coisa do empreendedorismo com eles. Essa empresa, esse escritório tem a tua cara. Eu não vejo esse escritório, não quero deixar a empresa que a gente criou, e na época já tinha uns 15 anos o escritório, na mão de outra pessoa. Não consigo ver na mão de outra pessoa. Esse escritório tem a tua cara. Quem sabe tu compra o escritório e continua nos atendendo como clientes. E foi assim que eu comprei o escritório. Hoje o escritório tem 32 anos, então a gente comemorou os 30 anos no passado, um pouquinho atrasado, e aí que a gente trocou a marca, né? Porque até então a gente carregava o T e o N, que era a inicial do nome dos fundadores. Mas assim, foi muito legal que eu brinquei, ó, essa empresa veio metade com vocês, metade comigo, né? Embora eu estivesse lá desde os 4 anos da empresa.
Mas foi desses aprendizados, dessas coisas que eu fui tendo a oportunidade, sou muito grata, assim, todos os clientes do escritório que se dispuseram de alguma forma também, além de eu dar contrapartida, obviamente, em termos de conhecimento, em termos de fazer o trabalho, mas de também dividir as experiências e as coisas que eles viviam, porque isso formou a mulher que eu sou hoje e as minhas ações, que não são todas perfeitas, não são todas certas, mas moldou as minhas decisões para chegar onde eu cheguei. E uma coisa que eu sempre falo sobre gratidão e sobre admiração é que ela precisa ser comunicada, ela precisa ser declarada. Então eu gosto muito de falar isso, falo para minha esposa, falo para minha equipe, falo para minha filha, a Sabrina trabalha com a gente. Mas o que mais me chamou a atenção na tua fala é justamente essa questão do ocupar o espaço. Porque a gente tem o Reconnect, né? Tu já participou, a Laís também, tu ainda não participou, vai participar uma hora, né, Tati? E a gente é uma imersão de mais de 12 horas e ali eu sempre falo sobre o quanto a gente tem que olhar para os desafios e entender que talvez lá está o nosso melhor. Talvez é naquele lugar que tu tem medo, então mira no teu medo e de repente é exatamente lá que está essa mulher que tu falou que tem muita admiração, né? Talvez realmente a gente vai debater esse assunto hoje, se a liderança é para todos, se não é, cada um tem um espaço para ocupar, tem um papel, uma identidade, mas eu acredito que muitas vezes a gente tem medo da nossa grandeza. Então a gente muitas vezes tem medo de talvez ser mais do que a gente é e não tem essa permissão emocional. Eu falo isso para Sabrina hoje, eu não vou te dizer tudo o que tu tem que fazer, eu preciso saber o que tu enxerga, o que tu vê. A minha esposa a mesma coisa, sempre fala, amor, desde que a gente começou, tudo que é meu é teu. Só que tu não tinha tomado posse ainda, tu não tinha acessado. Tá aí. Aí eu tirei um diretor, um líder que eu tinha e deixei o espaço, assim. E algumas coisas desorganizaram, mas aí ela foi vendo e aí ela não conseguiu ver. E aí ela tá assumindo esse lugar. Então isso é muito bacana e eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu nunca tinha debatido esse assunto com alguém. Então tu vê que lá nos teus pensamentos eu penso muito parecido com isso que tu trouxe. Então, muito legal. E já fazendo uma conexão contigo, tá? De que tu falou sobre as metas da tua equipe. Então nós estávamos conversando antes nos bastidores e eu achei muito interessante porque é exatamente o que eu já fiz na Cancian, já passei em outras imobiliárias, no Éder, já passei em vários lugares e até empresas que me contratam para falar de persuasão e ciência da influência e acabar ajudando a vender mais. E eu sempre falo, vocês estão impondo metas para as pessoas, mas vocês já perguntaram para elas o que elas acham que são capazes de fazer? Então isso me chamou muita atenção. Eu gostaria que você apresentasse, falasse um pouquinho dos teus negócios, né? E falasse sobre esse tema mesmo, como que tu olha hoje a tua equipe, estar à frente de uma equipe, como que tu enxerga esse lugar de fazer com que as pessoas assumam a sua responsabilidade para ter uma equipe engajada, assim. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o teu convite, o convite da Laís de estar aqui. O meu nome é Tatiana, eu tenho aí uns 26 anos na área de venda, né, já é o que eu sei fazer é vender, né, eu sempre falo isso para todo mundo, inclusive para minha equipe. O que acontece quando a gente fala sobre metas, né? Todo mundo coloca meta para a equipe, né? As empresas que eu converso, que eu trabalho, os líderes, não, a nossa meta é tanto, vocês têm que vender tanto. Eu faço um trabalho diferente. Eu pergunto para eles o que eles querem, aonde eles querem chegar, qual que é o sonho deles, qual que é o desafio, né? Então, eles me trazem o que eles precisam. E em cima do que eles precisam, a gente faz a estratégia para eles atingir os resultados deles. Que eu acho mais coerente. Porque nunca ninguém precisou chegar para mim e dizer assim, ó, Tati, tu tem que vender 1 milhão esse mês. Eu sabia as contas que eu tinha que pagar, e eu sabia o que eu queria comprar para mim. Então, teoricamente, eu sabia qual que é o número que eu preciso atingir. Em cima disso, eu traçava as minhas metas, as minhas estratégias diárias, minha disciplina. E uma vez uma pessoa me fez uma pergunta que foi assim, Tati, como é que tu consegue vender tanto? Eu fiquei pensando, como que eu consigo vender tanto? Porque eu sempre fui disciplinada a trabalhar. E eu gosto do que eu faço. Então, quando a gente gosta do que a gente faz, se torna mais fácil fazer aquilo. Agora, se tu, né, dali a pouco tá ocupando uma posição que não é tão legal, que só faz por dinheiro. Só faz por dinheiro. Hoje tem várias tecnologias, né, tu consegue acessar várias técnicas que tu consegue aprender a gostar daquilo. Agora, se tu faz, né,
Se é teu aquilo, tu vai conseguir fazer com mais destreza, né? E quando se trabalha com o que gosta, o negócio flui e não tem como. Mas não adianta só tu gostar daquilo e tu não ter disciplina, né? Tu tem que ter disciplina, tu tem que levantar e fazer, porque ninguém vai fazer para ti. Então são coisas que eu fui aprendendo com a vida e passo para minhas equipes e para as equipes que eu estou dando mentoria também. Tu tem que fazer para tu colher, planta e colhe. Eu sempre digo, quem sabe o que planta não tem medo da colheita, né? Isso é em qualquer área da vida. Faço isso com os meus filhos também. Ó, vocês querem passar de ano? Vocês querem tirar uma nota boa naquela prova? O que vocês têm que fazer? Estudar. Eu estou te dando todas as ferramentas. Estou te levando para o colégio, estou pagando a tua escola, né? Estou pagando professor particular. Mas o que tu tem que fazer? O que parte de ti para ti ir bem na prova? Então, isso a gente já ensina os nossos filhos. Quando eles chegarem lá no trabalho, bom, isso aqui depende de mim. Eu tenho que fazer. Então, é isso que eu faço, sabe? Ó, vocês têm uma família, quer ganhar 5, 10, 20, 30, o que nós vamos fazer? Eu preciso vender 1 milhão para ganhar tanto. Então, tá, qual que é a estratégia? Qual que é o nicho de mercado que nós vamos chegar? Qual que é tu vai trabalhar com investidor, vai trabalhar com residencial, na questão da energia solar, no caso. Vamos selecionar os nichos, vamos fazer uma estratégia nas redes sociais, né? E vamos tacar a ficha, vamos levantar de manhã, porque a motivação ela tem que vir de ti, né? Nem sempre a gente está motivado. Eu li um livro que eu fiquei bem frustrada uma vez, que é O Milagre da Manhã. Não sei se alguém já leu. Já li. Eu não vou nem falar que eu quis fazer esse milagre da manhã e eu acabei com o meu pé, porque eu resolvi fazer exercício de manhã cedo sem tênis. Então, pois é. Esse livro mexeu muito comigo. Por quê? Naquele livro está escrito que nós temos que levantar tal horário, fazer várias atividades, papapá, papapá, papapá. Tá, quando chegava às 8 horas da manhã, eu já estava morta, né? Porque eu não sou uma pessoa da manhã. Eu produzo mais à tarde e à noite. E aquilo me frustrou muito. E naquele exato momento eu entendi que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de perfis. E que porque eu não me adaptava naquele perfil da manhã, não quer dizer que eu não teria sucesso ou não iria conseguir produzir. E nesse momento eu comecei a estudar sobre perfis de pessoas, como atender melhor meus clientes, e fui passando para as pessoas que me procuram, né, para trocar essa ideia. Muito bem. A gente fala muito da identidade, né, dentro do nosso movimento. Para mim, não há nada mais poderoso do que uma identidade bem definida. Porque se eu sei quem eu sei para que eu sirvo. Então, se esse copo sabe que ele é um copo, ele sabe que ele serve para várias coisas, não é? Ele serve para servir água, para servir champanhe, serve para várias coisas. Mas eu vejo que o maior problema das pessoas, exatamente no que tu está dizendo, daí tem o livro Motivação 3.0 do David Pink, ele fala muito da neurociência nesse sentido, é que falta essa automotivação, esse olhar para dentro e eu saber a minha vontade, não só o desejo. Porque se a gente começar a colocar um hambúrguer aqui, uma pizza, vai dar desejo, porque foi um estímulo que foi lançado para o nosso sistema simpático, enfim, a gente começou a perceber o cheiro e tudo mais. Só que será que a gente está com realmente a vontade de comer aquilo? Então, a mesma coisa do fazer. Então, muita gente faz talvez a meta, se compromete porque foi imposto, porque precisa do trabalho e a pessoa está mentindo para todo mundo. Então, quando tu fala disso, qual que é a tua parte, na minha opinião, é buscar a verdade que está dentro de mim. Porque talvez ele está estudando, o teu filho, ele quer passar, o meu filho, ele quer passar de ano, às vezes é para agradar, às vezes é porque estão mandando, ele não entendeu ainda, não internalizou o porquê ele tem que fazer aquilo. Eu sou muito filosófico nesse sentido, então eu ajudo as pessoas com muita profundidade, porque quando a gente tem, né, esse entendimento de dentro para fora, de não, mas peraí, eu acho que eu não estou com a intenção correta, na verdade a minha intenção não é fazer, é só me livrar. Tem outras referências de livro, Previsivelmente Racional também, que ele fala isso. Um ser humano que não está bem claro com a sua identidade, sempre o prazo que tu der é o que ele vai tentar cumprir. Então, se tu der 1 mês para fazer alguma coisa, ele vai demorar 30 dias para te entregar. Se der 1 semana, ele vai dar 1 semana. Agora, se parte de ti, tu vai demorar realmente o tempo hábil que precisa para aquilo. Porque tu não precisa que te dê um prazo, tu já vai buscar o melhor prazo para fazer. Então, isso tudo implica de nós entender essa parte interna, porque a consequência disso é a disciplina.
Então, acho que um ponto bem importante, já que vocês citaram um livro, que é um livro muito questionado, esse do Milagre da Manhã, existem seres humanos que são vespertinos e outros são matutinos. Então, realmente, neurobiologicamente, tem gente que não vai funcionar às 5 da manhã. Então, isso é muito importante olhar, porque aí qualquer coach ou palestrante de palco, como a gente fala, ele vai dizer que o segredo, ele muitas vezes está na disciplina. Só que nesse sentido não está. Tu tem que entender a tua motivação. Qual é um valor teu, uma neurobiologia tua, uma motivação neurobiológica interna, fisiológica, né? E não só isso, mas psicológica também. O que você prefere? Já parou para pensar as tuas preferências? É isso que hoje eu vejo que depois da industrialização e que agora a gente está na robotização, as pessoas estão perdendo sua identidade. Eu queria ser igual tu, eu queria ser igual tu, e tá, mas e quando é que você vai querer ser você mesmo, sabe? Então eu vejo que a grandeza que eu vejo em vocês tá porque vocês estão na identidade, entende? E a gente conversa muito ela aí sobre isso, né, que faz parte da mentoria. Tu se pegou e se viu como empresária. Peraí, eu me formei em arquitetura e agora eu tenho que ser empresária, tenho que saber vender e tenho que saber... E muita gente passa isso. Muita gente passa por isso, porque eu ajudo hoje construtoras em vários lugares, a mesma coisa. Começa uma construtora familiar, começa uma empresa familiar. Tá, mas eu me formei em administração, agora eu tenho que saber vender, porque agora eu tive que assumir os negócios, né? E a gente vai buscando a nossa automotivação. Então eu vejo que tu, uma vendedora nata, né? A Simone também uma líder nata nesse sentido, foi buscando. E tu, Laís, eu vejo que vem descobrindo a empresária em ti, e como ser mãe, e como ser empresária, e como ser arquiteta, e o que eu faço, sabe? Então isso é muito legal. E fico muito feliz também, honrado de tu confiar em mim para mentorar hoje, guiar as ideias, porque muitas vezes vai dar vontade de desistir, muitas vezes parece que a gente não vai dar conta, e eu vejo que tu tem enfrentado isso de frente. Então acho que muito legal tu tendo a coragem de participar junto com a gente, assim, e eu gostaria que tu falasse, né, hoje como é estar à frente da Dalmobile, o que tem sido o teu maior desafio, assim, e principalmente, assim, essa divisão entre ser arquiteto e ser empresário, o que tu tem enxergado disso, assim, na nossa construção de identidade empresarial e Laís? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, por estarem aqui e toparem o desafio de fazer o podcast em nossa loja, né, e conhecer também o nosso espaço. E eu, desde pequenininha, sempre tive envolvida com vendas, né? Então, isso é uma coisa também nata de mim lá desde, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, que eu ia passar as férias na casa da minha avó e das minhas tias, e tinha uma tia que tinha loja e eu passava as férias lá envolvida, ajudando a vender e fazer pacote, enfim. Então, isso é uma coisa que já vem na veia, assim, desde pequenininha, né? E com móveis, eu estou trabalhando já há 15 anos, né? Eu me formei em arquitetura na UBRA de Santa Maria. Morei em Porto Alegre 5 anos também, fui daqui para lá trabalhando com mobiliário, né, planejado. Então, nesse segmento já estou há 15 anos. E há 8 anos com o desafio de empreender. A gente foi de Porto Alegre para Santa Maria, eu e meu esposo trazendo uma marca, que a gente abriu a loja. E é sempre um desafio constante, né, essa questão. Hoje as gurias, assim, para mim é gratificante ouvir essa bagagem da Tati e da Simone, porque a gente está em aprendizado, em desenvolvimento, gerir pessoas também não é fácil, né. A gente começou a loja, eu e o Marcelo, né, a gente ficou por uns 2, 3 anos, acho que só nós dois na empresa, então era sempre parte interna de projetos e atendimento e venda, comigo, o Marcelo na parte de gestão, administrativo, né, enfim, mas, e aí veio a pandemia, e aí o nosso negócio bombou naquela época, assim, né, então começou a chegar, tivemos que abraçar e trazer mais equipe, né, e aí surgiu a equipe e o desafio de conseguir fazer a gestão, delegar coisas, né, que para mim foi muito difícil no início, ainda às vezes é difícil, né, não ter que passar pelo olhar da Laís, né, então isso é um desafio que a gente vem melhorando e fazendo, porque eu venho de um trabalho mais autônomo, né, da arquitetura, para a parte da gestão de pessoas e vendas, né, a vendas eu já tenho um domínio maior, mas a gestão para mim está sendo um desafio. Muito bem, muito bom. Hoje em dia se fala muito, né, em gestão, em novas estratégias, novas técnicas, e se fala em perfil e tal.
Eu gosto muito de ter sempre um embasamento científico, né? E foi uma das coisas que a Tati falou, assim, dos perfis. É muito perigoso na hora da gente gerenciar também, ou a gente rotular as pessoas. Então tem algumas técnicas, né? Eu sempre falo, a gente tem que ter lateralidade, não pode excluir nenhum conhecimento, mas às vezes tem metodologias como Enneagrama e outras assim, que elas acabam rotulando as pessoas e elas não têm embasamento científico nenhum para isso. Vai dar uma ferramenta, tu vai ter uma percepção sobre o que é um perfil, mas existem outras técnicas para a gente analisar e entender a dinâmica das pessoas, e para mim ela está justamente nessa experiência, de tu ter convivido com pessoas, porque cada ser humano é um, né? Aqui, né, eu sempre falo, a essência da criação tem o seu perfume, então cada criação tem uma essência, não tem como a gente realmente rotular ou padronizar. E nós não somos estáticos, né? A gente também vai mudando, então como é que a gente pode padronizar isso? Obviamente que tem traços de personalidade que a gente pode mapear, e eu acredito muito na experiência, principalmente de quem já viu e fez e sentiu e se relacionou. E eu fui a buscar mentoria individual para atender as pessoas, para conhecer o ser humano. Eu amo o ser humano, é tão bonito, eu acho, sentar naquela salinha lá da mentoria Morfeu que eu tenho e ouvir cada história e cada dor profundamente, entender o que a pessoa passa. Porque a pessoa que está me falando, às vezes ela está entendendo quando está me falando, ela não tinha entendido ainda nem o que ela estava passando, que daí é essa autoconsciência. Mas eu queria jogar para vocês e ver quem que quer responder, né? Justamente isso, assim, o que vocês acham que é o segredo? O que vocês acreditam que é o segredo para ter uma liderança de sucesso e realmente engajar várias pessoas pelo mesmo propósito? O que vocês visualizam nisso, assim, que pode ser algumas sugestões, alguns aconselhamentos que vocês acham que pode, de fato, fazer as pessoas se conectar pelo mesmo propósito? Porque a minha maior missão hoje é essa, não é ajudar só uma pessoa a fazer, é ajudar todas a fazer na mesma direção, onde todas vão dar em unidade, né? O que vocês veem com isso, principalmente sendo mulheres, e talvez às vezes vocês estão à frente de liderar homens ou liderar pessoas que não são maduras, um tem um nível de maturidade, outro tem outro, competências que a Simone citou aqui, então são competências diferentes. Como é que vocês acreditam que a gente deve se portar nessa hora de engajar uma equipe para elas andarem em unidade pelo mesmo propósito? Olha, Bruno, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, e não é receita de bolo, porque, sinceramente, eu não sei o segredo, né? Não sei se alguém sabe. Não existe receita de bolo para ser líder, tá? É uma coisa que eu venho descobrindo, e era já para mim saber há muito tempo, mas eu descobri que ser líder não é ser gestor não é ser líder. São duas coisas que podem estar numa mesma pessoa, mas pode não estar. Porque às vezes a gente acha, eu sou um bom líder. Líder é aquele que, né, a tua secretária pode ser a melhor líder que tu tem na tua empresa. É a pessoa que as pessoas seguem, mas não necessariamente ela é a gestora. E aí tu tem um bom gestor, mas ele não consegue inspirar, né? Então, eu acho que esses conceitos são importantes. Se tu conseguir juntar as duas coisas da mesma pessoa, vai ser maravilhoso, principalmente na área empresarial, tá? Então, eu penso assim, qualquer pessoa pode ser líder independente da posição que ela tenha na empresa ou na vida, enfim, tá? Mas nem todos querem ser líderes. Tem pessoas que precisam ser inspiradas por líderes. E os líderes precisam de líderes, tá? O fato é que a gente é líder para uma coisa. Eu acho que o grande segredo é o seguinte, grande segredo. Na minha visão, líder é aquele que inspira. E como é que a gente inspira? Não é falando, né? Não é, eu venho aqui e falo um monte de coisa bonita, eu posso dar uma primeira pincelada, uma inspiração, mas eu acho que é muito de exemplo, entendeu? Eu gosto, aquela pessoa é líder para mim e ela inspira naquele segmento. Então, a Tati pode ser uma inspiração para mim, a Laís também, o Bruno também, eu posso ter um monte de pessoas, né? E quando dentro da minha empresa, para liderar equipes, eu acho que o primeiro passo é tu conseguir. Para mim, pelo menos, sempre funcionou assim. Quem são os líderes é aquelas pessoas que eu me espelho, que tem alguma coisa nela que faz eu pensar assim, poxa, eu quero esse caminho, não é que eu queira ser exatamente igual, né? A gente brincava antigamente, eu quero ser assim quando eu crescer. Não, eu não preciso ser, eu sempre admirei muito a Eva Sofer, né, com a ideia de como ela geriu, né, o Teatro São Pedro e tudo, mas eu nunca vou ser ela, né? Eu gosto de cultura e tudo, mas eu não viveria a minha vida. Mas tem alguns comportamentos, algumas coisas dela que me inspiram, que eu gostaria de trabalhar isso, eu gostaria que as pessoas vissem.
Então, acho que liderança está muito nessa coisa, né? Tu ser transparente, tu ser real, tu ser fiel a ti mesmo, entendeu? Quando tu consegue ser fiel, eu acho que a liderança, ela tá muito assim, do brilho no olho, sabe? Tu vai notar, que eu vou falar com a Tati, eu conheço muito pouco ela, mas vai ter algumas coisas que ela brilha o olho mais que outras. E é nessas coisas que ela vai me inspirar. É essas coisas que a equipe dela vai querer seguir. Vai seguir ela por causa deste brilho no olho. Então, tu falava antes, eu gosto do que eu faço e por isso, né, é o segredo. Tudo bem. E é isso, sabe? E eu gosto do que eu faço, eu sempre digo para essa gurizada. Não é assim, eu só vou fazer o que eu gosto, é o contrário. Eu aprender a gostar do que eu faço. Já que eu tenho que fazer, faz bem feito. Por quê? Porque aí se está fazendo bem feito e está botando gosto naquilo, o resultado vai ser bom e as pessoas vão querer fazer também. As pessoas vão querer te seguir. Né? Isso, para mim, é um conceito de liderança, tá? Então, acho que no mínimo tu tem que ter um respeito da tua equipe, respeito, admiração da equipe para fazer ela te seguir. Mas não vai ser em tudo, vai ter coisas que vai ter que falar para a tua equipe e vai ser mais difícil do que outras coisas. Não tem uma perfeição, sabe? Tu falava agora um pouquinho sobre a questão de rotular, né? Às vezes a gente acha que liderar a equipe é saber o perfil de cada um. É bem importante a gente conhecer. Mas tem coisas que mesmo sabendo tudo, tu não consegue, né? A minha irmã fala muito isso da questão do rotular, ela é psicóloga. E ela diz que ela tem pavor desses testes. E não é legal mesmo, sabe? Diz que algumas coisas não é legal fazer. Não é que os testes sejam ruins. Ela diz que é muito bom, por exemplo, para o gestor conhecer a equipe e tudo. Só que quando eu digo para aquela pessoa que o perfil dela é aquele, automaticamente ela se enquadra naquele perfil. Entra num viés de e ela passa a ser exatamente aquilo. Porque assim, vamos lá, né? Não sei quem acredita em signos, não sei o quê. Eu sou libriana. Qual é a principal característica do libriano? Indeciso. Dizem que é indeciso. Se eu resolver me encaixar nisso, eu vou ser indecisa. Eu posso ser um pouquinho, eu vou ser muito mais, porque afinal de contas, eu tenho aqui a minha bengala do libriano, que é indeciso. Então, se deu alguma coisa errada porque eu fiquei indecisa ali, bati o carro porque eu não sabia se ia pra cá ou ia pra lá, mas é que tu tem que ver, eu sou libriano. Vai justificar com a astrologia. Né? O meu filho tem TDAH, um pouco assim de TDAH. Né? E eu brinco muito com ele, eu disse assim, não me venha com essa... Quando ele esquece um negócio ou não tá prestando atenção e ele, mãe, mas tu tem que entender que eu tenho TDAH. E aí eu disse pra ele, eu disse assim, não me venha com essa bengala do TDAH, eu não quero ouvir. Tem TDAH? Beleza, é isso. Agora, trabalha com isso. É um desafio pra ti. Por outro lado, por ter TDAH, tu tem um baita de um hiperfoco em algumas coisas que tu gosta. Vai lá, descobre o que tu quer fazer, foca nisso que tu vai se dar melhor que os outros que não têm. Né? Então, assim, eu acho que o papel do líder também é ajudar a identificar um pouquinho, fazer o que tu faz, né? Entender o que as pessoas querem e ajudar eles a encontrar esse caminho. Mas só falando, tu vai encontrar, se tu não conseguir passar esse respeito da pessoa realmente admirar e te ouvir, não vai funcionar. E eu acho que, tu falando, fica muito claro que o líder é o que vive o que prega, né? Porque realmente, assim, hoje o Google já fez pesquisas, né, que tem uma pesquisa muito famosa que é conhecida como a pesquisa Projeto Aristóteles, e eles mapearam que as equipes que mais geram resultados são as equipes que elas mais se admiram. Então não é só porque o cara é isso, é aquilo, é porque elas se admiram, elas gostam de estar. Então eu vejo que o papel do líder... É um casal que dá certo. Um casal que dá certo. Não deixa de ser uma equipe, um casal, uma família é uma equipe, não é? Uma equipe, exatamente. Como é que um casal vai dar certo se eles não se admirarem mutuamente? Perfeito. E aonde tem respeito, que é o que tu falou também, o elemento. Todo mundo fala que eu sou muito evangelizador. Então, aonde eu passo, eu não tenho, por os desafios que eu passei, que a Simone sabe mais, eu acho que todos, talvez a Sabrina também, pela minha infância, meu pai ter sido preso e ter passado por desafios muito grandes, eu não consigo julgar os outros. Então eu vejo que uma das coisas que me ajuda a ser líder é não julgar, é olhar, é colocar a câmera naquele problema para entender a pessoa e ao natural, como tu falou, eu não consegui só. Quando eu te atendia como personal naquela época, eu tinha 106 clientes e eu já estava inquieto de olhar os outros na empresa que eu trabalhava, deles não estar fazendo algo e se importar. E eu falei, não, eu preciso ter a minha empresa, preciso ter a minha academia para que os outros atendam melhor, porque se é um serviço que a gente vai oferecer. E aí eu vejo que o líder, ele é assim, ele acaba querendo impactar uma cultura, ele acaba querendo mudar comportamento, mudar crença. Então ele tem que estar muito claro de quem ele é e o que ele quer. Porque para mim, líder é o que serve.
Então eu tenho que servir a minha equipe. Eu tenho 32 colaboradores, eu vejo isso. Para engajar eles, eu tive que olhar a opinião deles, entender eles. Eu faço, agora a gente rodou muita gente na equipe, pessoas muito boas, tecnicamente, pessoas que tinham formação, mas, cara, é aquele cara que ainda pega o celular, ainda se escora na parede, ainda tu vê que ele não quer entregar mais que o combinado, e vai ter um período de 1 ano ali que a pessoa até vai gerar um resultado financeiro, mas não é só o que eu quero. Então eu vejo que eu volto e daí às vezes eu demito um monte de gente, porque eu penso assim, eu preciso mais. E agora eu já melhorei, eu preciso renovar isso, eu vou atrás, mas eu quero gente que também sirva ao cliente. Então eu vejo isso, eu vou servir a vocês, mas eu quero ver você servindo ao outro, sabe? Então dentro disso, na minha visão, com tudo que tu falou, acho que o elemento mais importante é essa transparência, esse respeito, declarar o que tu busca e saber quem quer aquilo também. Porque senão é muito difícil tu engajar tentando convencer só as pessoas de uma coisa que talvez nem elas são convencidas disso, né? Se ela não quer, ela pode se enganar e achar, ela pode te dizer, não, eu também quero isso, quero ganhar dinheiro. Bom, só que tem pessoas que têm lá suas crenças e não sei o que dinheiro é bom. E no fundo ela não quer aquilo. E é muito fácil, é uma coisa que eu sempre falo no autoconhecimento, que eu acho que a gente está aqui falando de liderança e eu acho que não existe liderança sem autoconhecimento. Então, se eu não estiver bem resolvido, se eu não me conhecer, como eu vou influenciar? E muitos líderes que eu ajudo hoje, às vezes eles não percebem, mas eles estavam na manipulação e não na influência. Porque daí eu preciso que tu venda pra mim. Eu preciso que tu faça. Agora eu já te contratei e tem que dar certo. Não, às vezes não tem que dar certo. Então eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de contratar a pessoa num dia e no outro demitir a pessoa. Porque eu não posso manipular. Porque é muito fácil. Quem tá no poder e paga o salário, o que tu pedir pra pessoa e mandar ela fazer, ela às vezes vai fazer por obrigação. E eu, na minha visão hoje, a equipe que a gente tem hoje, a maior equipe que eu já formei engajada como hoje, é porque eu não tentei manipular a realidade deles. É tentar entender eles para ver se eles conseguem enxergar a mesma coisa que eu, que é um pouco do que tu disse, assim, né? Mas desse assunto de gestão de pessoas, assim, também jogando para vocês, o que vocês acreditam que o que mais incomoda na hora de liderar, assim? Qual que é o maior pedra no sapato, assim, que vocês têm de talvez falar para as pessoas falarem que vão fazer e não fazem, talvez as pessoas mostrarem comprometimento e elas não estão comprometidas? O que mais incomoda vocês acham nesse sentido de pedra no sapato, assim, na liderança? Que é o gargalo maior, assim. Tati, que tem bastante equipe também. Eu acho que eu, como líder, vamos supor assim, só colocando um pouco mais de informações ali no que a Simone falou, eu acho que tu não serve ninguém que tu não admira. Então, a tua equipe não vai te servir, ela não vai trabalhar contigo se ela não te admirar. Eu acho que para mim isso é primordial, sabe? E tu tem que ter respeito por eles, né? E trabalhar para eles. É o que eu falo para eles sempre nas nossas reuniões. Gente, eu estou aqui para vocês me usam, pedem informações, que eu estou aqui para isso. Então, a admiração eu acho que é tudo, né? E o respeito são duas coisas, porque tu consegue formar líderes, né, com as técnicas hoje, né, os treinamentos. Só que uma liderança, ela é nata. Ou tu ou tu se forma um líder. Mas assim, tu já nasce com aquilo. Então, para mim é um dom. Para mim é um dom tu poder liderar. Porque até num time de futebol, nem todos são... como é que é? Não, usam o capitão. O capitão. Nem todos são capitão. Por que aquele lá, o técnico, disse que ele era capitão? Porque ele é influenciado. Porque ele tem um dom. Governo. Porque ele tem um dom de passar isso, né? Então eu acho que tem muito da gente nascer com isso. Falando sobre a pedra no sapato, eu não sei se é uma pedra no sapato, mas é uma coisa assim, sabe? Quando tu delega as funções, tu diz, pessoal, vamos fazer isso, isso, isso. Não, tá, vamos fazer. E a pessoa não faz. E eu, por minha vez, também não vou lá conferir se foi feito. Por quê? Quando eu converso com as pessoas e digo, vamos fazer isso, 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 eu acredito que elas vão fazer. Porque eu faço. Se tu chegar para mim e dizer, Tati, essa semana tu tem que fazer isso, isso e isso, visitar esse e esse cliente, eu vou fazer. Tu não vai precisar ir lá conferir e ver se eu fiz, porque eu vou fazer. Então, às vezes, eu penso que as pessoas são parecidas comigo. Quando eu delego a função, elas vão me entregar. E elas não me entregam. E isso me deixa muito chateada. Porque, né, tu vai lá, tu fala, tu explica e não é feito. Aí, para mim, é uma das, assim,
um dos piores desafios da liderança. É tu não conseguir com que as pessoas, dali a pouco, cumpram o que se comprometeram a fazer. Por isso que eu sempre digo, o que vocês querem, como é que nós vamos chegar, quais são as estratégias que nós vamos tomar. Vamos fazer isso, isso, isso. Ok, então eles vão fazer. E não fazem. Você sabe que essa é uma dor, falando só em dor, bem rapidinho, só porque tocou, eu acho, nesse ponto eu me identifiquei muito, tocou em mim, assim, isso é uma dor que eu estou aprendendo a relativizar e entender, tá? Mas eu tinha uma dor muito, muito forte, porque me incomodava as pessoas que não agiam como eu esperava, ou como eu ajo. Porque realmente a gente espera das pessoas, e por isso que a gente se frustra, a gente espera muito das pessoas que sejam como a gente. Então, assim, eu sou uma pessoa acelerada, eu sou uma pessoa que tem um ritmo e quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu não pode deixar o cavalo passar encilhado, tem que montar e sair galopando, né? E aí eu vi as pessoas não queriam galopar, as pessoas não queriam montar cavalo, as pessoas queriam fazer mais lenta. Aí eu queria trabalhar o dia inteiro e estudar. A pessoa não quer estudar, ela quer ficar em casa de noite descansando. Para mim aquilo, como que a pessoa não quer? Tá ali, ela ganhou um curso, como é que ela... Isso me incomodava, assim, gente, doía muito, muito para mim. Até o momento que eu comecei a entender que as pessoas são diferentes e que elas não têm o mesmo ritmo. Isso não significa não estar comprometido. Então, assim, não é essa a questão. Se comprometeu de fazer, tem que fazer. Mas eu esperar que ela faça no mesmo tempo, no mesmo ritmo, do jeito que eu faça, não vai acontecer. Quem sofria era eu, não os outros. Por isso que eu digo, é uma dor. Não sei se era uma pedra no sapato, mas era uma dor muito forte, que hoje eu estou aprendendo a relativizar. Vou dizer que passou? Eu ainda, além de ter a dor, ainda ia fazer, daí porque a pessoa não fez, daí tava lá e faço, então, né, vou resolver logo. É legal, porque um dos pilares do autoconhecimento, isso faz parte da autoconsciência, que é a gente entender que o outro não é a gente. Às vezes a gente tem um senso de justiça, né, a Sabrina sabe disso, a Cíntia passa por isso também, um senso de justiça muito grande, que eu jamais faria isso, e é o mínimo que eu espero é que você seja assim. Então aí entra, acho que um assunto que a gente não tocou ainda, que aí vocês têm que falar melhor que eu, porque vocês são mulheres, eu acho que vocês fazem isso muito melhor, que é a palavra comunicação. As pessoas dão muita desculpa, às vezes, de que não foi muito bem comunicado. E às vezes eu acho, vocês podem discordar ou concordar comigo, que o problema ele não está só na comunicação. Às vezes ele está no interesse do entendimento do outro. Porque às vezes, muitas vezes, foi muito bem comunicado pelo emissor, mas o receptor não estava presente. Então, às vezes eu não tenho que melhorar minha comunicação, às vezes é o outro que tem que melhorar a sua atenção. Mas não se fala isso hoje. Se fala só em comunicação. Não estão te entendendo é porque tu não está comunicando bem. Sim, muitas vezes não é só sobre o que eu digo, é sobre o que vocês entenderam. Né? Porque aqui são cada pessoa. Você tem a responsabilidade de certificar de que a pessoa entendeu. Ou então dizer, não tem capacidade de entender, né? Exato. Então eu gosto muito, puxo para o meu meado, que é uma das formações, que é do Mindfulness, que é olhar escutativa. Então se fala muito em habilidade comunicatória, mas não se fala em escutatória, que é a gente aprender a escutar também e ver o que a gente entendeu. Porque senão às vezes a gente fala de uma clareza muito grande que tem que ser executado X, Y e Z com uma apurabilidade, com uma capacidade clara de explicação, mas o outro, de fato, por causa de não gerenciar suas emoções, por estar preocupado, ansioso, por não estar presente, não executa. O que vocês veem da comunicação? Também vou deixar aberto para vocês falarem, porque agora dá para a gente ir para um lugar de relacionamento, filho, marido, né, casamento, porque isso tudo, ou até com o filho, né? A Simone estava falando da comunicação com o filho, ó, você não me enrola, né, não vem justificar, então tu fala que tem a dificuldade, eu te ajudo. O que vocês veem nesses desafios com essa comunicação? Agora não só com a liderança, mas a comunicação com o filho, com o marido. A Cíntia sempre fala, ela vai dar banho na Cecília, a Cecília sai correndo. Então elas têm um desafio muito grande, porque a Cecília consegue despertar muitas vezes uma emoção muito estressante na Cíntia, porque ela às vezes não consegue se comunicar, tem que falar 1000 vezes para fazer, e eu vejo muitas vezes nos casamentos, é assim, a mulher muitas vezes tem que falar muitas vezes para o homem entender. Inclusive eu falo desse assunto porque eu lembro que logo que a gente começou a nossa amizade, há muitos anos atrás, eu lembro que tu falava, né, que o homem tu fala, pega o pote, pega o pote branco da altura desse copo, vai estar escrito creme. Aí ele vai lá, não achei nenhum, o que estava escrito mesmo? Tipo assim, não prestou atenção em nada do que eu falei. O que vocês visualizam nisso, assim, dessa comunicação nos relacionamentos agora? O que é o desafio?
É que eu acho que além da comunicação, pensando na gestão e de loja, assim, que nós, no caso aqui, do exemplo, os processos, né, também estarem todos alinhados para que essa comunicação não vá falhar em algum dos setores, né? Que aqui no caso da loja a gente tem uma engrenagem, né? Como a equipe é pequena, se a comunicação ou o processo, alguma informação falhar ou não for para frente, mais uma ou duas equipes lá para frente vai dar problema, né? Então, além da comunicação, acho que na empresa a gente tem que ter também os processos bem afinados, né? E a gente, como mulher, depois que eu virei mãe, faz 2 anos e meio que eu tenho uma bebê, né? Para mim isso é muito difícil ainda, a gestão do meu tempo com a loja, porque tu chega aqui é um turbilhão, né, de coisas. Projeto, cliente, a equipe de projetos que eu tomo conta, atendimento, um pouco de financeiro, tudo, né? Montagem, os guris que estão na rua, carga, tudo junto, né? Então, e mais a casa, filho, então, às vezes falha, né? Às vezes eu esqueço de dar um comando ou de dar uma informação e aí, lá, o pessoal que está lá na rua, às vezes, né, deu problema. Então, isso para mim ainda está sendo alinhado e trabalhado, né, Bruno? E qual é a emoção que surge nessa hora? Quando falha? É um descontentamento, né? Porque, querendo ou não, no momento que falhar, os meninos que estão lá vão ter mais retrabalho, ou o cliente que ficou insatisfeito porque não foi o material, ou então é bem frustrante. E você? A culpa. Principalmente para nós mulheres, né? Sabe que isso é uma coisa que, quando eu tive meu primeiro filho, há 19 anos atrás, eu prometi para mim que eu não ia ter esse sentimento de culpa. Eu tinha muito claro o que eu queria e eu sempre quis estudar, eu queria ser consultora, tá? Nunca quis ser empresária, mas depois eu tomei gosto e adorei, né? Então, assim, mas eu botei na minha cabeça que eu não ia sentir culpa o tempo que eu tivesse, eu ia estar disponível com ele, mas ia ser de qualidade, mas eu não colocaria aquilo à frente, porque não é que a família não seja importante, mas ela é tão importante quanto o meu trabalho. Às vezes as pessoas têm vergonha ou medo de falar isso, tá? Onde já se viu, e eu ouvi muito disso, né? Como que uma mãe de família não coloca o filho em primeiro lugar de qualquer coisa. Obviamente, cada situação é uma situação, então tá lá com o filho doente, e eu ouvi de um empresário uma vez que ele me disse assim, meu filho nunca ficava doente, nunca. Ele teve o primeiro resfriado com 2 anos de idade. E eu comentando com ele, estava numa conversa de filhos, assim, com amigos, e eu disse, meu filho, eu não posso reclamar, é uma criança muito, muito saudável. E ele disse assim, não é isso, tu não tem tempo de deixar ele doente. Todo o ecossistema, ele acabava acontecendo naquele sentido, não havia um tempo para pensar nisso, para focar. E eu nunca tive vergonha de dizer assim, meu trabalho não é mais nem menos importante, ele é tão importante quanto minha família. Tem momentos que eu vou dar mais atenção para a família, tem momentos que eu vou dar mais atenção para o trabalho. Tá Equilíbrio, né? Equilíbrio. E cada momento é um momento e está tudo bem. Mas mesmo com tudo isso, quando eu tive meu segundo filho, e eu na época não fazia mais faculdade, porque no primeiro eu fazia faculdade, tinha acabado de comprar um escritório, e ainda fazia pós-graduação, às vezes de fim de semana e coisa assim. Então, e deu tudo certo. O segundo filho, começou a vir um pouquinho dessa questão da culpa. De, não tô com ele. Eu disse, não, peraí, isso não é meu, né? Mas essa questão da gente tentar levar as coisas e perceber, principalmente nós mulheres, que a gente não tem que ser Mulher Maravilha, a gente não tem a capinha da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, quem tem a capa e o laço é só aquela lá do filme. A gente não tem, tá tudo certo. São momentos, tem momentos que eu vou ser melhor numa coisa, momentos que eu sou melhor na outra. Né? Momento para viver tudo. Eu tenho um filho pequeno, não é o momento de eu ser a melhor empreendedora. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, enquanto eu não posso fazer melhor ainda, como diz o Cortella. Né? Mas daqui a pouquinho meu filho vai crescer, não vai mais estar dependente de mim. E aí sim eu vou poder focar mais naquilo. Eu brinco que o tempo não é elástico, mas as mulheres são. Só que às vezes, né, um fiozinho daquele elástico ali dá uma rompidinha, tá tudo certo. Mas demora pra gente entender. E mesmo entendendo, tem dias que a gente acorda frustrado, culpado.
E tem que ter disciplina de se olhar no espelho, quando tu tá lá, acorda com as olheiras aqui embaixo, não sei o que, você olhar no espelho e dizer assim, peraí, tá tudo certo, Simone, tá certo, hoje é o dia pra te estar chateada. Tá tudo bem, curte teu dia de chateada. Amanhã tu vai estar bem. Seguindo nesse assunto, né, dessa culpa, desse sentimento, eu acho bem bacana o que tu disse, porque sim, muitas mulheres eu vejo nesses desafios, quando eu passei na Caixa, em lugares bem corporativos, assim, que tem muita cobrança, né? A maior cobrança, eu sempre falo, ela tá na tua própria cabeça, né? Às vezes a mulher, ela se cobra tanto, chega no final do dia com a sensação de que fez tudo, mas que não fez o que tinha que fazer. E eu sempre falo que a mulher, ela tem uma carga mental a mais, que assim, o homem, ele tá lá pensando no futebol que vai ter sexta-feira, e a mulher tá pensando se não vai faltar fralda, se não vai faltar pasta de dente, se não tem que passar no mercado. A mulher sempre parece que tem um excesso de pensamentos maior, né? Inclusive, acho que o ser humano, em média, tem 35 mil pensamentos diários, e a mulher, às vezes, tem momentos que é quase o dobro disso, né? E vocês, vou jogar para vocês agora a bomba, que a Simone já falou a parte dela. E vocês, como é que lida aí, Tati, com esse sentimento, às vezes, quando frustra, quando culpa? Mulher é muito cobrada para cuidar do corpo, para cuidar da saúde, para cuidar do filho. Como é que é ser líder nesse mundo aí um pouco machista, que muitas vezes ou julga a mulher ou exige da mulher algo para que ela seja uma mulher maravilha, como a Simone falou? É muito complicado, né? É bem complicado. Antes da pandemia eu me culpava muito, porque eu tenho um filho de 19 e o Lorenzo e a Lavínia de 14. Então, um já está na faculdade e a Lavínia já está no 9º ano. Antes da pandemia eu me culpava muito, porque eu viajava muito. Então, eu me sentia muito culpada de não estar perto. E as pessoas que estão próximas de ti, elas te criticam muito, né? E isso dói, porque ou tu tá trabalhando ou tu tá em casa. Tu não consegue ser duas pessoas. E muitas vezes a gente sai para trabalhar porque a gente gosta de trabalhar, né? Mas também porque a gente quer dar o melhor para eles. Muitas vezes tu não tá indo lá trabalhar, fechar um grande negócio, ou qualquer atender um grande cliente, ou ele seja grande ou não. Mas tu tá lá porque tu quer dar uma qualidade de vida para quem tu ama, né? Porque a gente vive com X. Agora nós temos a nossa família, nós precisamos outros X também, né? Então, por isso que a gente se dedica ao trabalho. Quando a pandemia veio e eu parei de viajar, praticamente quase um ano ali, que eu fiquei só eu e eles em casa, eu aprendi a ter equilíbrio na minha vida. Que nem tanto aqui, nem tanto lá. Que tudo era equilíbrio. A pandemia me trouxe muito isso, sabe? Equilibrar os pratos com mais calma, não querer abraçar o mundo, né? E foi muito bom, a gente ficou muito tempo junto, a gente se conheceu mais. E é uma coisa que eu falo sempre para quem me conhece, né, mais próximo, que os momentos que a gente vive com eles é o que eles vão lembrar daqui a uns anos. Não é o que a gente deu. Então, quando eu tô com eles, eu faço o possível para ser com qualidade, para escutar o que eles têm para me falar. Eu sempre digo para eles, eu sou amiga de vocês. Vocês têm que me contar tudo. Isso é lei lá em casa. Fez alguma coisa fora da porta de casa que pode ser que eu vá ficar triste, eu quero saber. Né? Eu quero saber para a gente sentar e conversar. Então, tudo que saí na noite, fiz isso, fiz aquilo, eles me contam tudo. Então, essa troca que eu tenho com eles superou aquele sentimento de culpa que eu tinha de não estar próximo. Mas eu sou uma mãe ainda que leva, busca nas horas vagas, faço Uber, eu digo para todo mundo. Eu faço Uber, né? Levo, busco, quero saber onde é que estão, então é uma coisa que eu tenho muito de mim. Por isso, quem sabe, eu sou uma líder um pouco diferente, que impõe o tal do resultado. Uhum. Eu espero que eles me tragam os resultados, né? Sempre digo, o que vocês têm que fazer para conseguir isso, isso, isso? O Lourenço foi muito engraçado em janeiro, eu acho que não consigo lembrar, ele falou para minha secretária lá em casa, ele disse assim, Líria, tenho 2 metas esse ano. E a Líria que me contou, aí a Líria disse assim, ele me falou que tem 2 metas. Eu disse, quais são as metas dele? Não tinha me falado, né? Uma era passar na faculdade e a outra era passar na carteira de motorista. Aí isso ele fez em janeiro. Eu disse, tu já fez as suas 2 metas em janeiro, tu não tem mais? Vou pensar. Então, assim,
já está dentro deles que eles têm as deles, não nós temos que impor. Porque o que acontece quando chega a hora deles escolher o que eles vão fazer? Não sei se o teu já está na faculdade. Tá. Ai, a gente quer dar aquela opinião, né? Só que daí eu entendi, não, eu sou eu, ele é ele. Ele vai escolher o que ele quer, né? Então, tudo isso, o crescimento. Tem uma coisa que às vezes eu fico pensando quando eu estou viajando, dirigindo, eu digo, eu queria ter a sabedoria que eu tenho hoje, com o corpo que eu tinha uns 20 anos atrás. Verdade. É ou não é? Porque, gente, hoje a gente já não consegue fazer tudo que fazia com 20 anos atrás. E hoje a gente tem uma sabedoria. Relativizar as coisas. Uma sabedoria, assim, de como agir com eles, agir com as pessoas que tu gosta, perdoar as coisas que fizeram para ti e te fazem mal, porque quando tu tá com aquele sentimento, só tá fazendo mal para ti, né? Para a pessoa que te fez o mal, não. É o veneno que tu toma querendo que o outro morra. Então assim, hoje a gente já sabe, né? Tipo, me fez aquilo, me falou aquilo, vale a pena? Então assim, é a forma que eu tenho como liderar, estar próximo deles, que eles tenham admiração pela mãe deles, que eu acho que isso é tão bom, né? É bom tu chegar em casa e vamos supor que eles vão olhar aqui nossa conversa e vão dizer, que legal. Eu acho isso muito importante, ter essa admiração das pessoas que estão contigo. E não tem coisa melhor que filho, né? Não adianta. É um pedaço de ti, né? Que é o teu legado, na verdade, de certa forma. Ali, em carne e osso. Sabe? Porque antes, às vezes eu paro para pensar, digo, meu Deus, o que eu fazia antes de ter filho? Tu lembra o que tu fazia? Não existe vida antes disso. Né? É uma dádiva de Deus tu ter filho. Então, assim, eu fui uma filha que na época era ainda de levar umas palmadas, enfim, bastante palmada. Então, assim, hoje eu tento me aproximar deles, dizer que eu amo, dizer que eu gosto, eu estou aqui para tudo que tu precisar. Então, é a forma como eu trato eles, eu trato a minha equipe. É assim que eu me torno, sabe, uma pessoa que dali a pouco as pessoas gostam de estar perto, gostam de conversar, porque eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Já me falaram, Tati, tu não pode ser assim como líder. Tu tem que ser mais firme. Eu até tento. Isso já me falaram uma vez também. Eu até tento. Tá? De novo, é aquela ideia do líder e gestor, entendeu? Eu até tento. Então, assim, o que eu faço? Hoje eu tenho gestor, né, que faz a gestão, cobra os resultados, vendeu, não vendeu, como é que tá. E tem eu como a liderança. Que a liderança é aquela que tu quer admirar, que tu quer seguir, que tu quer se inspirar, né, que te entende, porque tem a diferença entre o líder e o gestor, né? Então, tu tem que também ter a humildade de saber que eu não sei fazer uma gestão completa da minha equipe, mas eu sei liderar ela. Então, vai muito do líder ser humilde, né? Em todas as áreas, eu sempre falo que a virtude mais importante é a humildade. Porque se tu não tiver humildade, tu não tem a segunda, que para mim é a coragem, que a gente está falando, acho que todo mundo aqui teve aquele momento de ser corajoso para ser mais do que estava sendo, mas se tu não é humilde, tu não é corajoso. Porque o corajoso, ele é vulnerável. E se tu não é humilde, tu nunca vai ser vulnerável. O humilde não abre a cabeça, não abre portas, não se abre. Se tu não é, aquilo que a gente estava falando no início, acho que nem estava gravando, se eu não sou humilde, eu não quero expor meus erros. Eu não quero, porque eu sou perfeito, eu não posso errar, então eu não erro. Então eu não vou fazer, porque vai que eu erre e fique ruim, vão me criticar, e eu não posso ser criticado porque eu sou perfeito. Então essa pessoa que não tem humildade, ela não vai ter a coragem de se expor. Então, isso é muito filosófico, mas é muito intrínseco. Quando a gente entende que essa humildade, eu não sei, tu foi corajoso. Então, a humildade, para mim, ela tá na mesma moeda da coragem, da gente ser corajoso. Quando tu diz eu não sei, tu tá abrindo a possibilidade de buscar esse conhecimento, né, de crescer, porque tu admite que não sabe, e se tu precisa, tu tem a coragem de buscar. Agora, se eu não digo não sei, como que eu vou aprender? E aí entra um outro elemento que a gente fala no Mindfulness, que é a curiosidade. A curiosidade de investigar, de entrar em contato, de admitir, de revelar para mim.
essa curiosidade que eu vejo que é essencial para liderar uma equipe, para criar um filho. Eu tenho a curiosidade para ver se o que ele está te falando é verdade, se ele não está disfarçando, se ele não está tentando te agradar. Então, acho que isso é muito importante. Mas acho que dentro desse elemento que a gente estava falando para ir para o final, assim, acho que a gente chegou num ponto da conversa que é sobre realmente valer a pena a vida, né? De realmente amar o que tu faz, de realmente estar ao lado de pessoas que fazem sentido, porque é tão doloroso ou ruim tu estar ao lado de alguém que tu tem que estar controlando, sendo babá ou tendo que mandar fazer. As pessoas deveriam ser mais sinceras com seus sentimentos. Eu realmente vou ficar aqui um tempo, mas não é aqui o meu propósito. As pessoas, às vezes, elas mentem muito para não perder o emprego e tudo mais. E falando em família e felicidade, eu acho que Tati está totalmente certa em relação a isso, porque eu sempre digo assim, morrer por alguém que tu ama é muito fácil. Eu quero ver você viver por as pessoas que você ama. Que é você ser melhor, que é você ser humilde, que é você ser corajosa, porque a maior herança que um pai deixa para um filho não é o dinheiro, não é um apartamento, mas é as experiências e as memórias e como você fez ele se sentir na sua presença. Então isso acho que é a maior herança da gente, da nossa vida, da gente de fato liderar a nossa vida e viver ela da melhor forma. Não há nada mais inspirador do que alguém que sabe viver a vida. Então a gente às vezes está morrendo por alguma coisa e eu sempre falo, para de morrer por as coisas, vive por isso. Dá a tua vida por isso. Então, acho que da nossa conversa, acho que a liderança, principalmente a feminina, eu vejo que a mulher tem essa habilidade. O homem muitas vezes está muito no interesse, no comando, no poder, no controle, na fama, no dinheiro. E eu vejo que a mulher, quando assume a liderança, dificilmente eu vi uma mulher na liderança sem um propósito, assim. Porque ela já tem que abrir mão de deixar o filho em casa, ela já tem que abrir mão de tanta coisa. Sinceramente, aqui de homem para homem, quem está assistindo, o homem não tem que abrir mão de nada, ele só tem que fazer o que a antropologia diz há milhares de anos, que é ir lá para a selva caçar, então ele não faz mais que obrigação. Mas vocês, quando eu vejo liderando uma equipe, resgatando o propósito, cuidando, ensinando, servindo, isso sim é uma inspiração para a gente, assim. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para mulheres que hoje não estão tendo essa coragem ou talvez até a humildade de reconhecer que podem ser muito mais. O que vocês podem dizer, começando por ti, assim, Simone? O que tu pode dizer para essas mulheres que estão lá recém reconhecendo a sua grandeza e estão com medo, muitas vezes, de assumir a sua posição, que eu falo muito para a Cíntia que a posição dela ela vai ser muito mais influente que eu, pelo amor e pela justiça e a sensibilidade que ela tem dentro dela em amar o outro, assim, o cuidado que ela tem. E ela está nesse lugar se descobrindo e tem ido muito bem. Mas para pessoas exatamente como ela, que está nesse lugar, está assumindo a posição e está reconhecendo sua grandeza, assim, o que tu diria para essas mulheres serem corajosas, enfim, qual que é a tua mensagem, assim? Eu acho que o primeiro passo é, repetindo o que eu falei antes, não queira ser uma mulher maravilha, você não precisa disso, né? Ser mulher já é maravilhoso, né? Porque é o único ser, né, uma mulher, o feminino, que consegue gerar uma vida, né? E eu acho que assim, quando a gente gera, tem essa capacidade, não quer dizer que todo mundo tem que gerar, cada um faz a sua escolha, mas assim, só ter sido premiado com essa possibilidade, né, já te faz muito especial. Então, assim, se sinta realmente especial e passe isso. Não precisa ser para o teu filho de barriga, pode ser para o teu filho de empresa. Eu sempre digo também que, eu sempre falo muito lá que o escritório assim, é uma família. Eu me sinto tão feliz quando eu encontro uma pessoa que passou lá pelo escritório e está muito bem. E eu encontro assim, eu ajudei a construir um tijolinho aqui nessa tua carreira, que bom, né? Então eu acho que seja especial do jeito que você é. Minha avó não estudou, ela fez Mobral, para te dar uma ideia. E ela inspirou tanta gente. E ela, na época dela, ela não fez podcast, ela não foi para rede social, ela vivia numa comunidade no interior e ela inspirou quem estava ao redor dela. Então, assim, ocupe esse espaço, inspire de verdade sendo o que você é, para começar. Quer ser mais ainda? Então, sabe, vai buscar, você pode. E no tempo certo, e no tempo que você acha que dá, né? Eu tenho uma frase, assim, que é extremamente forte para mim, eu já disse da outra vez e eu repito em todo lugar que eu vou, porque isso assim mudou muito a minha forma de entender. Eu já fazia, mas né, não tinha uma frase que traduzia exatamente o que eu pensava. Eu fiz uma visita em Porto Seguro, lá no Memorial do Descobrimento do Brasil, e tem uma frase, eu não me lembro agora o nome, é Joaquim Cruz, alguma coisa assim, e ele colocou uma frase lá quando ele e a mulher dele construíram o Memorial do Descobrimento, que eles dizem assim:
já que não nos é dado viver por longo tempo, façamos algo que ateste termos vivido. Então, assim, que a nossa passagem aqui, isso para mim, assim, é a minha filosofia de vida. Né? O fato de eu estar aqui, quando o Bruno me chama para falar, se de alguma forma eu puder inspirar uma pessoa em alguma coisinha, eu já estou mudando a realidade por onde eu estou passando. Eu já estou fazendo algo que ateste que eu passei por aqui e fiz alguma coisa de bom. Eu não preciso fazer uma coisa grandiosa, eu não preciso construir um monumento, eu não preciso fazer um quadro famoso, eu não preciso ser Picasso, eu não preciso ser ninguém. Eu preciso ser eu mesma. Né? E viver essa minha realidade e de alguma forma inspirar. Começa pelos teus filhos, vai pela tua empresa, vai pelo teu amigo que te admira e alguém vai lembrar de mim. Tomara que o dia que eu partir dessa vida alguém tenha saudade de mim. Eu digo assim, a única coisa que eu ia vir puxar os pés, se ninguém tivesse saudade de mim, porque se alguém tivesse saudade de mim é porque eu fiz, porque eu deixei a minha marca aqui. E eu vivo e eu trabalho por isso. Sabe? De tentar melhorar um pouquinho em cada lugar que eu passar, em cada pessoa que passar por mim, que eu possa tentar fazer alguma coisinha para que minimamente eu possa melhorar e deixar algo melhor depois de ter passado. E eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. E tu, Tati, o que tu tem a dizer aí para essas líderes, mulheres que estão enfrentando esses desafios? Que estão iniciando, né? Eu escutando a Simone falar aqui, pensando, a maior liderança que a gente tem é os nossos filhos. Então, se tu tem a dádiva de ter os teus filhos, tu já lidera eles todos os dias. Porque não tem coisa melhor do que ver eles bem encaminhados. É o desejo de qualquer mãe, qualquer pai. Então, tu já lidera, tu já é uma líder, né? Porque tu tá encaminhando os teus filhos. Claro que existem pessoas que estão mais próximas, outras não tanto, enfim. Mas eu sempre digo assim, ó, que quando os dias começam a ficar muito difíceis, é ali que tu tem que se agarrar. Porque é ali que Deus está te ensinando a ser forte, sabe? Teve dias assim, ó, que eu olhava para o céu e via várias estrelas e dizia, meu Deus, o que tu quer me ensinar? E esses dias vêm forte quando eu tô colhendo os frutos bons. Então, assim, que essas mulheres, né, essas pessoas que estão iniciando, ou têm esse sonho de ser líder, ter empresa, ou enfim, que não desistam, Porque se tu tem esse sentimento dentro de ti, é porque tu consegue realizar, né? Porque nada, Deus vai te dar alguma coisa assim que tu não vai conseguir fazer, mas depende de ti. Volto a dizer. A ação, né? Tu tem que fazer. Então não desista, não acha que aquele dia ruim, que tudo vai dar errado. Não, ele está te preparando para o dia melhor, mas não desiste. É isso que eu tenho para dizer. Muito bem, muito bom. E tu, Laís, o que você tem para dizer aí para esses desafios? Olha, só complementar as gurias, assim, porque, né, olha só. Estamos bem representados. Agradeço muito esse bate-papo de hoje e acho que também para as mulheres serem verdadeiras. Eu acho, né, que quanto mais a gente expor a nosso íntimo, assim, do que a gente é, né? A verdade, eu acho que a gente consegue ir, né, adiante, assim, e avançar. A gente não... que a máscara cai logo em seguida. Então, a verdade, eu acho que a gente tem que seguir e nossos princípios, né, tá sempre juntos. O que eu acredito nisso que tu disse, para a gente finalizar, principalmente para mulheres, né? Hoje eu não escolhi isso, mas tem muitas mulheres líderes que me procuram que acabaram passando por algum relacionamento abusivo, alguma coisa, e por eu estudar e buscar esse domínio da parte emocional do ser humano, eu acabo tendo que ajudar as pessoas a enfrentar vários desafios, né? Às vezes uma traição na empresa, né? Demissões, pessoas que tu investiu às vezes muito e se decepciona, então tem que ajudar os líderes ou as líderes, né? E eu vejo que a mulher, principalmente, ela não deveria aceitar nada menos do que aquilo que ela merece. Não deveria estar em lugares que ela não cabe mais. Então, acho que toda mulher deveria reconhecer o seu valor, seu brilho, sabe? Eu hoje ajudo, às vezes, mulheres mais velhas, né? Eu tenho só 35, mas tem mulheres de 70, 68, 70 anos que eu ajudo, que às vezes estão sofrendo um pouco por um filho que não dá valor, tá sofrendo, onde eu errei, o que eu fiz, eu me dediquei, eu fiz tudo, onde é que eu errei, o que está errado, aquela culpa. Imagina tu chegar com 60, 70 anos, tá culpada por isso. Então, usar os conselhos de todas vocês, obviamente, mas poder olhar e estar em paz com a sua consciência, né? De que fez a sua parte, seja quem for, não pode dar autoridade para alguém definir quem tu é, sabe? Mas você sabe quem você é quando você tem essa clareza, essa verdade que tu falou.
E como a gente sempre diz, né, eu acho que a frase mais importante do nosso podcast aqui é que nunca mais vai ser hoje outra vez. Então, se nunca mais vai ser hoje outra vez, por que às vezes a gente quer pular o dia, né? Igual o filme Clique, aquele quer ir apertando o botão e já quer pular para promoção, para 1 milhão, só que o que te forja é o que a Tati disse, é o processo. Então, acho que Deus é o oleiro lá que está fazendo pegou a gente do barro, né, e vai girando o vaso, e a gente às vezes está assim com a cabeça, e a gente pensa, mas não vai acabar nunca, dá vontade de desistir, deu, daí quando tu acha que acabou, parou, tô pronto agora, daí tu fica feliz, assim, tu acha que tá pronto, daí ele bota no forno, aí tu fica mais umas 6 horas no forno para enrijecer, que é o que o processo. Então, para finalizar, eu quero agradecer a vocês, né? Eu acho que vocês são inspirações, fico muito feliz como mãe, como mulher, conheci a Tati hoje, né? Ficou muito honrado, né, de você estar aqui. Com certeza pode agregar muito ao nosso movimento. A gente fala que eu sou... O líder é menor que o movimento. Então, eu sou só o que divulga a sabedoria e eu preciso da ajuda de vocês para que as pessoas que a gente anda junto hoje tenham mais acesso à sabedoria, a conhecimento, porque não precisa ter 60, 70 anos para acessar a sabedoria. A gente pode aprender agora com a tua fala, com a tua, dá para aplicar. Sempre fui muito como tu, né, Simone, de chegar nas pessoas o dobro da minha idade e perguntar o que tu faria na minha idade? Com 35 anos, o que você faria? Perguntei para mais de 100 pessoas isso já. Estudaria mais, eu daria mais tempo para minha família, eu trabalharia ainda mais, eu faria coisas X e Y, e eu vejo isso. Então, dá para acessar a sabedoria se a gente for humilde para reconhecer a nossa ignorância e revelar as nossas limitações. É o que eu falo todo dia. Eu falo que eu acessei a sabedoria porque eu reconheço minha ignorância todo dia. Então, isso é sabedoria, eu acredito, né? Então, obrigado a todo mundo. Espero que a gente possa compartilhar quando ficar pronto aí. Agradecer o Júlio, que está aqui com muito carinho também, é um cara cheio de propósito. Obrigado a Sabrina que veio aqui, Marcelo está ali também. Espero que todos tenham aprendido e se beneficiado com essa conversa e que as pessoas sim liderem sua própria vida e não tenham medo. Geneticamente tem um genes, tem um cromossomo que indica a liderança, acho que não sei se vocês sabiam disso, mas foi mapeado pela neurociência, neurogenética, existe sim um genes que ele é uma inclinação. Então esse dom que a Tati falou, ele tem uma inclinação, mas a gente não pode dizer eu não tenho inclinação e por isso eu vou ser irresponsável, não vou liderar minha vida, não vou aprender a falar, não vou aprender a me colocar no meu lugar. Então acho que a gente pode desenvolver esse autogoverno sim, talvez não vai liderar grandes equipes, mas você vai gerenciar muito bem sua vida e até seu negócio, sua empresa, e estar ao lado de grandes influenciadores para aprender a ser mais influente. Então, obrigado, parabéns pelo propósito de cada uma de vocês, que é isso que a gente prega aqui. Viva seu propósito e saiba quem você é, porque quando a gente sabe quem a gente é, o nosso propósito ele se clarifica, tá bom? Obrigado, foi um prazer e agradeço, muito obrigado. Se inscrevam no canal aí e nos sigam para mais vídeos, mais elementos de podcast.